Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender a necessidade de atenção. E como eu disse aqui no nosso início, talvez você tenha essa necessidade de atenção e não tenha consciência disso. É um comportamento, muitas vezes, subconsciente e automático. Aliás, presta muita atenção no que eu vou te dizer. A maioria dos nossos comportamentos são automáticos. A maioria dos nossos comportamentos. Nós somos moldados por hábitos. Nós temos muitos hábitos, por quê? Porque para nossa mente, tudo se trata de, escreve aqui, sobrevivência. Tudo para sua mente se trata de sobrevivência. E economizar energia é importantíssimo para você garantir essa sobrevivência. Então, a tua mente o tempo todo, ela vai aprendendo as coisas do mundo, isso desde lá da sua infância, desde quando você era uma bebezinha e muitas vezes quando você estava inclusive lá na barriga da mãe, e vai encontrando mecanismos para que você faça as coisas sem gasto de energia. Quer ver um exemplo muito prático que você faz? Eu espero que você faça todo dia, ok? Eu espero que você faça todo dia, que é escovar os dentes. Você hoje escova os dentes de uma maneira praticamente automática. Faz sentido? Você não precisa aprender nada novo hoje para escovar os seus dentes. De tanto você repetir essa ação, isso já se tornou um processo automático e que não precisa de gasto de energia. Ao contrário de algo, por exemplo, imagina que você pega um livro. Você tem um livro, você ganhou um livro de um tema que você não conhece muito. Você vai gastar muita energia para aprender o que está aqui. Faz sentido? E quando existe muito gasto de energia, a sua mente meio que ela tenta te controlar, te levar para quê? Para um processo automático. Por isso que muitos comportamentos que nós temos, inclusive essa necessidade de atenção, às vezes a gente nem percebe, porque já se tornou automático esse comportamento. Faz sentido isso para você? Bota um joinha aqui para mim, para eu saber se isso faz sentido para você. Adeli, seja muito bem-vindo. O Tom também por aqui, bom dia, sejam bem-vindos. A gente está falando sobre a necessidade de atenção. E existem muitas pessoas também que você conhece que têm essa necessidade de atenção. E o que a gente também precisa saber, para a gente começar essa conversa, é que, teoricamente, e eu gosto sempre de enfatizar essa palavra, teoricamente, na teoria, você não nasceu com essa necessidade de atenção. Você, teoricamente, não nasceu com essa necessidade de atenção. Claro que você nasceu precisando que um adulto cuidasse de você. Só que quando a gente fala aqui da necessidade de atenção, é quando você desesperadamente busca a atenção das pessoas ao seu redor. Para poder ser vista, para poder se colocar muitas vezes dentro de um grupo, para conseguir aquilo que você deseja. Ou seja, essa necessidade de atenção se torna muitas vezes escreve aqui, desespero. Um desespero. E qual é o risco de você viver dessa maneira? É você, muitas vezes, se permitir ser desvalorizada, humilhada. É você se colocar numa posição de aceitar migalhas e achar que isso tá bom. Alguém aqui se identifica com isso? Você acaba aceitando qualquer coisa. O seu nível de exigência ele vai diminuindo. Por quê? Porque essa necessidade de atenção, ela é uma dor. E muitas vezes uma dor física, inclusive, real. Você sente fisicamente essa dor. Por quê? Porque a tua mente ela está buscando o tempo todo garantir a tua sobrevivência. E você acaba focando muito em trazer um conforto para essa dor, para esse desconforto que você tem. Tudo bem? Faz sentido isso? Então, teoricamente, você não nasceu com essa necessidade de atenção. Você nasceu com a necessidade de ser cuidada. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós não tínhamos como sobreviver sozinhos. Nós precisávamos de um adulto nos alimentando, nos dando calor, cuidando da gente. Isso tem um nome, escreve aqui, afeto.
afeto. Isso se chama afeto. E quando falta esse tipo de afeto, a tua mente ela fica muito preocupada e para isso ela cria uma interpretação. Escreve aí também, interpretação. Essa interpretação, ela acaba sendo, digamos, o guia do teu comportamento. A tua mente interpreta algo e quando ela vai empilhando essas interpretações que você tem ao longo da vida, essas interpretações se tornam as suas crenças, aquilo que você acredita. E quando a gente fala de autoestima, que é a maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê, a maneira como você se trata, isso acontece por quê? Porque existem crenças sobre você que foram criadas a partir dessas interpretações. Faz sentido isso para você? Existem crenças que foram criadas a partir das interpretações que a sua mente teve das experiências de vida. E é por isso que muitas vezes você não consegue sair do lugar. É por isso que muitas vezes você patina. Alguém aqui se identifica com isso? Você fica patinando na vida, você não consegue evoluir, você não consegue crescer, você não consegue prosperar. É por quê? Porque essas crenças sobre você, que formam a sua autoestima, a maneira como você se enxerga, essa maneira de se ver, ela é tão ruim, tão distorcida, tão desmerecedora com quem você é, que você perde a autoconfiança. A Neide se identificou, obrigado pela sua sinceridade, Neide. Você perde a sua autoconfiança, porque eu me enxergo menor, eu me enxergo alguém inferior, eu me enxergo alguém que vai fazer tudo errado. Essa é a minha autoestima, é o que eu chamo de uma autoestima doente. Escreve aqui, autoestima doente. Essa autoestima doente faz com que você se enxergue de uma maneira totalmente distorcida. E isso faz com que você não confie nas suas habilidades e nos seus conhecimentos. Eu atendi uma pessoa semana passada que eu fiquei impressionado. Atendi através da hipnose, da hipnoterapia, que eu fiquei impressionado. Imagina uma pessoa estudada. E não que o estudo, no sentido, o estudo faça alguém ser feliz, ok? O estudo, claro, depende do que você estuda. Mas aquela pessoa que seguiu uma cartilha, um caminho, digamos que todo mundo disse para ela que era o certo a fazer. Então, fez faculdade, tem 2 ou 3 pós-graduações, é PhD. Quando você olha a pessoa, né, você olha e ela fala, né, o que ela construiu, você fala, cara, essa pessoa é uma pessoa extremamente autoconfiante. E não. Era uma pessoa com a sua autoestima adoecida. Ela não conseguia se enxergar do tamanho que ela é, com o conhecimento que ela tem. E ela estava o quê? Se sabotando. Autossabotagem. Deixando de fazer coisas importantes, necessárias, para ela crescer ainda mais com o conhecimento que ela tem. Para você ter uma ideia, olha só, eu obviamente não vou entrar em pormenores, né, porque isso faz parte da minha ética, mas só para você entender o nível. Essa pessoa recebeu um convite para trabalhar numa área específica, na área dela, aqui para o governo de São Paulo. E ela recusou. Mas ela não recusou porque, sei lá, não tenho tempo, o salário, não. Tudo que ela pediu na negociação, a pessoa que estava contratando deu tudo, absolutamente tudo. Só que ela não se sentiu capaz. Alguém aqui se identifica com isso? Você já deixou de perder oportunidades por não se sentir capaz? Você recusou, às vezes, um convite de trabalho profissional por não se sentir capaz? E foi isso que trouxe essa pessoa até a mim. Porque essa visão dela estava totalmente distorcida. Porque óbvio que ela é muito capaz. Óbvio. Se você olha o currículo dessa pessoa, você sabe que essa pessoa é extremamente capaz digamos, a posição que ela recusou era para ela.
meio que foi feito para ela, mas ela recusou. A Neide também se identificou. E por que isso acontece, essa autossabotagem? Por conta dessa autoestima doente. E tudo que aconteceu na tua infância, tudo que aconteceu nos seus primeiros anos, dias de vida, inclusive na gestação, moldam quem você é hoje. A Neide escreveu, tive medo. O medo é uma emoção. E por quê? Porque algo aconteceu na tua vida, Neide, que fez a sua mente criar essa interpretação de que, digamos, arriscar é perigoso. A Gessilda também, já ocorreu com ela. Um exemplo clássico de pessoas que acabam muitas vezes fugindo, e foi inclusive o caso dessa pessoa. Essa pessoa, e eu acho que até por isso ela se tornou uma pessoa tão estudiosa. Quando ela estava na escola, nos primeiros anos de vida na escola, primeira série, segunda série, ela não recebia do pai, na verdade do pai, e ela sendo muito exigida pelo pai e pela mãe, mas principalmente pelo pai, a ser o melhor aluno. Então essa pessoa era exigida o tempo todo. E aí a gente foi a um fato específico. Um dia que essa pessoa, ela não tirou a nota 10. Ela tirou, acho que era uma 8. Mas assim, ainda assim uma grande nota. Eu até brinquei com ela depois, eu falei, nossa, se eu tirei... Porque eu na escola fui um aluno dos piores no sentido de notas, né? Eu fui muito mal, assim, eu não era interessado. Eu não era interessado. E é engraçado porque hoje eu sou muito estudioso porque eu gosto. Hoje eu estudo o que eu gosto, né? Então, eu estou lendo sempre, estou fazendo treinamentos, estou me desenvolvendo. E aí essa pessoa tirou 8. E ela ficou com muito medo da reação do pai. E realmente a reação do pai foi uma reação extremamente violenta. Imagina uma criança com 7 anos que apanha do pai porque tirou a nota 8. E aqui não cabe julgar o pai, enfim, eu sempre digo isso, a gente não pode julgar, mas a gente não pode também virar as costas para essa criança que apanhou. E a partir dali, essa pessoa, ela se tornou obcecada por ser a melhor. E aí, de tanta obsessão, ela às vezes cai na zona de insegurança. Por quê? Porque a autoestima dela está distorcida. Faz sentido? A Gessilda, pai militar. Imaginando, né, dentro do contexto militar, a rigidez, né, a busca, às vezes incessante, né, por uma disciplina que eu não considero tão positiva, mas uma disciplina muito baseada em punição e recompensa, isso faz com que você, muitas vezes, tenha medo de arriscar. Por quê? O que acontecia com essa pessoa que eu atendi? Ela tinha medo de aceitar esse trabalho e, digamos, ela não dar conta. Até aí, isso faz parte da vida adulta, né? Você talvez já tenha tido um trabalho que você depois se arrependeu, que você talvez não foi tão bem, ou enfim, acontece. Mas o medo subconsciente dela, sabe qual que era? Era apanhar de novo do pai. Por isso que ela se exigiu tanto, entende? E aquilo tinha a ver com o quê? Com a emoção ativa, no caso, o medo. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda. Silvana também. Ale Araújo, Ale, seja muito bem-vinda. A Adri, a Cláudia, sejam bem-vindas. Marquinho Luiz aqui também mais uma vez. Bom dia. A gente está falando sobre a necessidade de atenção. E esse medo, enquanto ele estiver ativo, Neide, a Neide que trouxe a questão do medo, esse medo é como um alerta. É como um alerta, imagina assim, perigo, 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 perigo. Então, quando você está prestes a arriscar, a dar um próximo passo, você está sendo dominada por esse medo. E aí você recua. Só que existe algo muito importante para saber. A vida só vai mudar, a sua vida só vai ser diferente se você arriscar. Claro que não é o risco sem preparação, é por isso que eu digo, escreve aqui, coragem é ação com preparação, isso é coragem. O corajoso, a corajosa vai com medo, mas vai preparada.
Não vai sem medo, porque isso não existe, e muito menos, digamos, preparado, porque se isso acontece, o risco é gigantesco de dar errado. Agora, quando eu estou preparado, o risco de dar certo aumenta. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. O risco de dar certo aumenta. Por quê? Porque eu estou preparado, eu sei o que vai acontecer. Claro que pode ter uma outra circunstância, mas eu estou preparado para lidar inclusive com elas, as circunstâncias. Então, compreenda a importância de você fazer as pazes com a sua história. E a necessidade de atenção vem exatamente de alguma experiência que aconteceu na tua fase uterina, ou seja, quando você estava lá no ventre da mãe, no útero da mãe, ou nos primeiros anos de vida. Eu vou falar aqui algumas possíveis causas para você talvez identificar dentro do teu contexto. Ah, Gata, se eu identificar significa que foi isso? Não significa, mas digamos que é um bom caminho para se descobrir. E como que eu descubro mesmo? Como que eu vou ter certeza? Aí você precisa acessar a sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional. Porque lá existem as interpretações junto com as emoções. E aí quando eu desativo essa emoção da interpretação, eu posso dar um novo significado, eu posso ressignificar aquela interpretação. Tudo bem? Então essa necessidade de atenção, ela tem algumas possíveis causas. A primeira delas tem a ver com uma ferida que é muito comum, que é a ferida, escreve aqui, ferida do abandono. Ferida do abandono. A ferida do abandono, ela é talvez a mais comum, não é a mais profunda, porque a mais profunda é a da rejeição, quando a mãe rejeita aquela criança, ou aquela mãe está vivendo uma rejeição do parceiro, e aí o que ela está vivendo, a criança está absorvendo. Essa necessidade de atenção vem muitas vezes dessa ferida do abandono. Ou seja, crianças que foram emocionalmente abandonadas, que não tiveram afeto, como a gente falou há pouco, que não tiveram aquela atenção da mãe. E aí lembra, o bebê precisa, principalmente quando ele nasce, ele precisa ter as suas necessidades atendidas. E é muito difícil você encontrar uma criança que tenha tido todas as suas necessidades de afeto atendidas. Você provavelmente não foi esse bebê. Eu não fui esse bebê. E por quê? Porque a nossa mãe é um ser humano tanto quanto a gente. Faz sentido? E ela estava vivendo diversas situações, diversas circunstâncias e que precisam ser consideradas. Por isso que você precisa responder uma pergunta agora. Olha só. Como foi a relação dos seus pais? O que você sabe dessa relação dos seus pais enquanto um casal durante a sua infância? Como que era a relação dos seus pais como um casal durante a sua infância? E por que eu preciso saber disso? Porque isso já vai trazer a situação que eles viviam, vai trazer o estado emocional da sua mãe. Vamos imaginar uma coisa que infelizmente é muito comum. Uma mãe recém-mãe, por exemplo, com você aí no colo, mas que ela está, por exemplo, morando numa cidade que não é a dela, ou seja, a família dela está em outro estado, por exemplo, e o marido só trabalha e quando sai do trabalho vai para o bar e essa mulher fica sozinha com você. Ela se sente o quê? Abandonada. E esse abandono dela, que ela está sentindo, faz com que não haja uma conexão emocional como deveria ter acontecido com você. Ela se torna distante de você. E aí você passa a ser o quê? Alguém em busca de atenção. Você passa a ser alguém em busca de atenção. E aí quando você leva isso para um relacionamento, por exemplo, você se torna aquela pessoa grudenta. Você se identifica com isso? Ou conhece alguém assim? Você se torna aquela pessoa que quer estar presente o tempo todo. Por quê? Porque você não quer ser esquecida, como você já foi lá na infância.
Muitas relações não dão certo exatamente por isso, porque uma das pessoas tem essa necessidade de atenção, que é o quê? A consequência de uma ferida emocional. Por exemplo, a ferida do abandono. Então aquela criança que foi abandonada, aquele bebê que foi abandonado emocionalmente, é ele que está decidindo agora as tuas decisões, as suas ações do presente. Então você muitas vezes, ou o teu parceiro ou parceira, estragam um relacionamento com essa necessidade de atenção, de estar sempre presente, sufocando alguém. Porque uma relação, e aí falando em todas, mas especificamente uma relação amorosa, ela precisa ter respiros. Faz sentido? Você precisa respirar. Você precisa ter a sua individualidade também. Desconfie sempre da felicidade que a gente vê de casais aí na internet que estão o tempo todo grudados. Isso pode ter certeza, não é saudável. Ah, mas eles estão apaixonados. Ok. A paixão, olha só o que eu vou te dizer. Segundo a neurociência, é uma demência temporária. A paixão, segundo a neurociência, é uma demência temporária. Nossa, Gata, como assim? Estar apaixonado é ótimo. Sim, é maravilhoso estar apaixonado. Mas a paixão, ela é o início, muitas vezes, de uma relação e ela dura, segundo a neurociência, cerca de 6 a 8 meses. E depois, claro, dali você pode evoluir para o amor e para outros sentimentos. Mas a paixão, que é essa demência temporária, ela é curta, de 6 a 8 meses. E por que a neurociência fala de demência temporária? Porque aqui, no seu cérebro, quando a gente está apaixonado, é como quando você está alcoolizado. O que acontece quando você está alcoolizado? A nossa parte frontal aqui do cérebro, que é a nossa parte racional e consciente, é como, eu vou botar aqui bem entre aspas, tá bom? Só para você entender. É como se essa parte racional fosse desligada. E você apenas agisse através da emoção. É por isso que a gente faz um monte de besteira quando está apaixonada. Não é? Não tem gente que tatua o nome do namorado e aí 2 meses depois termina. Você já viu situação como essa? E aí tá aquele nome, né, gigantesco do ex, e aí o ex traiu você, e aí você fala, nossa, olha que bobagem que eu fiz. Pois é, demência temporária. Tudo bem? A Gessilda eu conheço, mas mesmo tendo vivido isso, não suporto quem seja grudento e nunca fui essa pessoa. Ótimo. Mas olha só, tá conseguindo compreender, Gessilda, que essa necessidade... Ó, Elis, desculpa, não queria que você se acusasse. KKK, já tatuei. Pois é, demência temporária. Gessilda, tá entendendo que esse comportamento vem exatamente de uma ferida emocional, como a ferida do abandono. Então aquela criança que não foi vista pela mãe, o que ela está buscando ao longo da vida é ser vista por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. Isso muitas vezes se torna uma busca insana. Insana. A necessidade de atenção, ela vai criando vários comportamentos. Como, por exemplo, olha só, se colocar em risco. Colocar a sua saúde física em risco. Por quê? Porque em algum momento também você aprendeu, através desse abandono emocional, e aqui é onde eu falo sempre, a nossa mente ela está buscando o tempo todo garantir a sua sobrevivência. Isso lá desde o momento que você estava na barriga da sua mãe. É criação de estratégias para você sobreviver. Então, se você, por exemplo, quando era criança, você tinha aí esse afastamento emocional da mãe. Ó, para você que é mãe, ó, presta atenção no que eu vou te falar, porque talvez você vá, como eu disse, essa conversa de hoje, fichas iriam cair. Para você que é mãe e tem filho pequeno. Quando teu filho fica muitas vezes doente, o que você faz? Você para tudo, não faz? Não faz isso? Para atender o seu filho. Então você talvez, num dia que ele está com muita febre, você não vai trabalhar. Faz sentido? Por quê? Porque você precisa cuidar dele.
Você se sente, né, chamada para isso. Preciso cuidar do meu filho, então não vou trabalhar hoje. Aí você liga lá no trabalho, ó, hoje eu não vou trabalhar, porque meu filho está doente. E a criança, a mente da criança, aprende que, opa, quando eu estou doente, a minha mãe não vai trabalhar. E a minha mãe fica aqui perto de mim, ela me dá atenção, ela me dá carinho, ela me dá comida na boca. E a partir daí, essa interpretação, ela fica guardada aqui. Ela fica guardada. A nossa mente subconsciente é como a nossa caixa preta, como existem nos aviões. Quando tem, infelizmente, um acidente aéreo, a gente escuta isso, né? Olha, teve um acidente aéreo, infelizmente, os passageiros morreram e o corpo de bombeiros, a equipe de resgate, está agora o quê? Buscando a caixa preta. Por quê? Porque lá é o computador de bordo que tem as informações daquele voo, para se descobrir a causa. E a nossa caixa preta é a nossa mente subconsciente. Escreve aqui, mente subconsciente. É a nossa mente emocional, onde estão as nossas emoções. Então, a tua mente aprendeu que se você ficar doente, você tem atenção. E aí quando você olha para a fase adulta, tem muita gente, por exemplo, ó, fichas vão cair também de novo, que eu já atendi na hipnoterapia, cujo o problema aparente, quer dizer, o problema que trouxe elas até a hipnose era, por exemplo, a dificuldade de emagrecer. Alguém aqui já teve aquele efeito ioiô, chamado efeito ioiô? Você emagrece e depois você volta, você emagrece e depois você volta. Muitos dos efeitos ioiô que eu tratei na hipnoterapia tinham como causa essa necessidade de atenção. Ou seja, por quê? Porque quando eu estou saudável, quando eu estou bem fisicamente, de saúde, eu não preciso de ajuda, certo? Digamos que assim, a minha mãe não precisa deixar de trabalhar para ficar comigo, porque eu estou saudável. Agora, se eu volto a ficar doente, se eu volto a ganhar peso, eu vou ter atenção, porque a minha mãe vai faltar no trabalho para cuidar de mim. Mas, ô gata, eu não sou mais uma criança. Não, você não é mais uma criança, mas a sua mente ainda é. Entendeu? Porque existem essas interpretações. Ô gata, mas eu não quero mais isso, eu não quero mais esse efeito ioiô na minha vida. Então você precisa o quê? Ressignificar essas interpretações que estão aqui na sua mente subconsciente. Você precisa desativar essa emoção que faz você, talvez hoje, se colocar numa situação de vulnerabilidade física, inclusive, para sobreviver, para ter a atenção de alguém. Faz sentido isso? Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. O Alisson, a Lúcia Vieira, a Simone, a Selima Archiotti, bom dia. A Jucineide, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. A gente está falando sobre a necessidade de atenção. A necessidade de atenção é um comportamento decorrente de uma ferida emocional. Como eu falei, a mais comum, ferida do abandono. Ferida do abandono. Agora, existe uma outra ferida muito comum, que faz com que você tenha também esse comportamento, ou alguém que você conhece tenha esse comportamento da necessidade de atenção, que é a ferida da humilhação. A ferida da humilhação. A ferida da humilhação é uma ferida que normalmente acontece já um pouquinho na primeira infância ainda, mas ali depois dos 2, 3 anos de idade. São crianças que foram humilhadas fisicamente, verbalmente, desmerecidas, desvalorizadas, comparadas. E aquilo criou nelas um desamparo tão grande que elas se submetem muitas vezes a reviver essas humilhações de uma maneira automática. Por quê? Porque isso se tornou o padrão delas. Então a necessidade de atenção, como eu falei até no início da nossa conversa aqui, leva você a aceitar migalhas.
Faz você perder a racionalidade de que, por exemplo, uma relação ela está totalmente disfuncional e que ela não é boa para você, mas você se rasteja, você se humilha pela outra pessoa. Alguém aqui se identifica? Você usa esse padrão para sobreviver. Só que é aquilo que você não está vendo, porque aquilo, claro, que está tirando ainda mais a sua autoestima, está adoecendo mais a sua autoestima. Isso te mantém sem ação, totalmente sem ação. Então, a ferida da humilhação gera um padrão que faz você buscar isso, mesmo quando, digamos, a outra pessoa diz claramente para você que não te quer mais. E aí você fica o quê? Buscando, achando que, estando ali o tempo todo no radar dela, alguma coisa vai mudar e será diferente. Então essa é uma outra ferida muito comum também, principalmente em pessoas que hoje têm dependência emocional. A pessoa que tem dependência emocional, ela se humilha muitas vezes. Mesmo que conscientemente ela saiba que aquilo já não dá mais certo, que aquilo tá ruim para ela se coloca nessa posição. Ela se coloca nessa posição. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você, se você entendeu isso. Então a necessidade de atenção, ela pode vir de diversas experiências que você teve, e principalmente, como eu falei, a principal é essa do abandono. Então a pessoa que talvez hoje esteja com você e tenha essa necessidade de atenção, ela seja grudenta em você, é por quê? Porque ela tem medo de ficar sozinha de novo. Ela tem muito medo de ficar sozinha de novo. Mas agora não é a dor dela, adulto que está aí do seu lado, mas é a dor da criança. E qual é o caminho? Ela precisa curar a ferida emocional. Ela precisa. Porque enquanto essa ferida emocional estiver ativa, o que vai acontecer? Toda vez que você viver uma situação que você pode ficar sozinha, mas lembrando, hoje você é adulto e você pode ficar sozinha. Só que aí a tua mente, na verdade, ela está olhando e decidindo, não com você adulto, mas com a sua criança, ou com a criança que você foi. E aí o que acontece? Você desiste. É por isso que essa autoestima ela está tão distorcida. Porque de tanto você repetir uma determinada ação, uma determinada escolha, você passou a acreditar que você não é capaz de sair de uma relação assim, que você não é capaz de ser feliz, que você não merece o melhor. E você deixou de confiar em quem você é. Recuperar a sua autoestima, torná-la saudável de novo, precisa ser a sua prioridade. Senão a tua vida vai continuar do mesmo jeito, todos os dias, todos os meses, todos os anos, da mesma maneira. E a pergunta que eu te faço é, tudo bem você continuar da mesma maneira? A vida tá boa do jeito que tá? Realmente? Eu duvido que a sua vida esteja boa, do jeito que você queria ou do jeito que você merecia. Porque senão você não estaria aqui pela manhã me ouvindo falar disso. Você não está aqui pelos meus belos olhos azuis, que nem azuis são. Você está aqui por quê? Porque tem alguma coisa aí que você precisa ajustar na sua autoestima. Por isso eu vou te convidar de novo para participar gratuitamente da comunidade Autoestima Saudável. Escreve autoestima aqui para você entrar agora gratuitamente e participar do nosso encontro de hoje, encontro ao vivo, que tem um processo terapêutico no final. A gente vai falar sobre como destravar a sua vida ainda em 2024. E eu vou fazer um processo terapêutico no final. É gratuito. Ô gata, tem alguma pegadinha? Não, não tem nenhuma pegadinha. Você escreve autoestima agora, você recebe uma mensagem no seu direct. Boa, Luiz, gostei da sinceridade. Eu tô aqui porque eu tenho o que fazer. Beleza, fico feliz que eu te ajudo a entreter, mas é brincadeira, eu sei que você tá buscando, você tem uma busca, né? Você tem uma busca e que bom que você tá aqui fortalecendo. Boa, e Denise, ó, e Denise escreveu autoestima. Hoje a gente vai ter esse encontro com um processo terapêutico no final. Não é aqui no Instagram, tudo bem? Por quê? Porque eu faço esse processo terapêutico usando a hipnose
E eu preciso, por segurança, para a sua segurança, eu preciso olhar para você. Então a gente faz pelo Zoom. A gente faz pelo Zoom. Então eu posso ver todo mundo e se precisar eu posso ajudar individualmente as pessoas. Tudo bem? Então a gente vai fazer um processo terapêutico hoje no final, às 9 horas da noite começa o nosso encontro. Então você recebeu essa mensagem, ó. A Denise escreveu autoestima. Ela deve já ter recebido uma mensagem no direct dela. Uma mensagem minha. E Denise, clica no botão para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. É um grupo de WhatsApp silencioso, só eu falo. E lá é exatamente para pôr o link, por exemplo, do encontro de hoje. Tudo bem? Então não tem bom dia, boa tarde, boa noite, ninguém vai te incomodar. Aliás, se alguém te incomodar, você diz para mim que só eu cuido da comunidade Autoestima Saudável. Então se alguém te incomodar, você me diz, por favor, o quanto antes, tá bom? Mas esteja hoje no nosso encontro para você entender melhor a sua autoestima. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje com você, espero ter te ajudado e a gente se vê hoje às 9 horas da noite na comunidade Autoestima Saudável e amanhã às 8h15 em mais um Mentalidade Jogada. Tá bom? Um grande abraço, tchau!